Olá, povo lindo! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Português Sem Mimimi. Eu sou a professora Maria de Lourdes, a professora povo lindo de sempre. Hoje nós vamos trabalhar uma lista de questões sobre o emprego, o emprego, a substituição de um objeto direto e indireto por um pronome pessoal oblíquo átono. Na nossa última aula, nós trabalhamos aí a teoria dos pronomes oblíquos átonos. E hoje nós vamos trabalhar o exercício. Só que para começar o nosso trabalho, aí, eu coloquei um pequeno resumo aqui bem no início, antes das questões, só para a gente relembrar. Bom, falar em relembrar, não se esqueça de se inscrever no canal, se você estiver chegando aqui agora. Se gostar da aula, dê seu like, seu joinha, seu gostei. Se achou interessante, compartilhe com seus amigos. E se sentir à vontade, escreve lá nos comentários, deixa um recadinho para a prof, uma sugestão, alguma observação. Se quiser pedir alguma coisa, algum tipo de assunto, que seria aí a sugestão. Também quiser elogiar, se quiser criticar também, tudo isso estamos aqui, não é isso? Então vamos que vamos? Vamos que vamos. Então é o seguinte, nós vamos trabalhar com questão, mas vocês, para quem já me conhece, sabe que a prof gosta de tudo bem organizadinho. Então vamos organizadinho no sentido assim, sempre revisar antes, sempre lembrando da última aula, sempre teoria e prática, ou uma prática, tipo um simulado de verificação, depois a teoria, mas tudo que leve a algum lugar. Por isso que o canal chama Português Sem Mimimi. Ou seja, é um tipo de português que te leva à aprovação. Que, por exemplo, esse assunto é um assunto que você vai encontrar em todas as provas. Toda prova tem substituição de objeto direto e indireto por um pronome oblíquo. Isso é normal, né? Então vamos pegar a nossa canetinha aqui. E a prof sempre usa vermelhinha mesmo, né? E vamos começar aí o nosso trabalho. Então lembrando que nós estudamos isso. Então na aula passada, inclusive esta tabela está lá também, está lá no outro material, que é um resumo no final da aula que eu falo o seguinte. Os nossos pronomes oblíquos, átonos, são vários outros, mas o foco principal, aquele que só substitui um ou substitui o outro, está, o pronome oblíquo que tem esse foco principal, esse pronome oblíquo está exatamente aqui. O que a gente tem que saber? Toda vez que você perguntar um verbo, você foi lá e perguntou, esse verbo você descobriu que ele é um verbo transitivo indireto. Se você descobrir isso, você já tem que saber que se ele for um verbo transitivo indireto, é lógico que vai ter o objeto indireto. O que vai acontecer? Você vai substituir esse objeto indireto por um li ou por um lis, né? Um lhe ou lis, ou seja, singular e plural. Toda vez que esse objeto for direto, então por isso que a importância de perguntar o verbo, então isso aqui é um verbo transitivo direto. Então se o nosso verbo for verbo transitivo direto, nós vamos ter como complemento um objeto direto. Ou seja, só para lembrar que nós estudamos tudo isso nas aulas anteriores. Se é objeto indireto, com preposição. Se é objeto se é indireto, com. Se é direto, sem preposição. Ora, então, eu vou fazer a substituição desse objeto direto. O que nós vamos fazer? Então, vamos usar o, a, os e as, né? O, a, os e as. Para fazer isso aqui, a gente já viu na aula passada que é exatamente assim, ó. O mim, o ti, o si, o nus e o vos, né? O meu, o te, o se, o nos e o vos. Ele pode ser qualquer coisa. Pode tanto ser objeto direto ou objeto indireto. Agora, quando for de terceira pessoa, o si é terceira pessoa, né? O si, o se é terceira pessoa. Só que eu uso só para reflexivo. E quando não for reflexivo, o que nós vamos fazer? Quando não for reflexivo, povo lindo, aí que nós vamos usar, esses aqui. O, a, os e as. O, a, os e as. Vamos substituir. Aí a gente também viu na aula passada que quando a gente for fazer essa substituição, precisa
No caso do objeto indireto já está tudo ok. Mas objeto direto, a gente vai observar a terminação do verbo. Como é que o verbo termina? O verbo termina em R, termina em S, termina em Z. Aí nós vamos cortar essas letras, vamos cortá-las, tá vendo? E no lugar delas, nós vamos trocar o por lo, lá, los e las. Lembrando que você corta a letra, põe acento circunflexo no E, né? No E. Põe acento agudo no A. Só. Porque no I só se formar um hiato. Se não for, não tem acento. Agora, se o nosso verbo terminar em som nasal, M, ão, ion, o que é que nós vamos fazer? Não vamos cortar nada. Simplesmente vai passar a ser no, na, nos e nas, ok? Então, esse aí é a dica. Mas observe que isso aqui é só para quem? Para o verbo transitivo direto, né? Que aí a gente tem aí o objeto direto. Quando for indireto, é só li, lis e pronto. Então, agora para responder as questões, primeira coisa que a gente vai procurar, o verbo. Ao procurar o verbo e observou aí ó, o complemento, o que a gente vai fazer? Olha, tem preposição, não tem preposição. Se tiver preposição, eu já sei que vai ser li ou lis. Porque o que cai na prova é isso, tá bom? Então, agora, vamos lá para nossas questões. A nossa primeira questão aí, que faz parte de um simulado, né? Eu passei um simulado para o grupo de estudo com 14 questões. Então, nós vamos fazer 7 hoje e nós vamos fazer 7 numa próxima aula, bom? Então, vamos lá. Então, vamos para a nossa resolução de questão. Na questão de número 1, né, você vai procurar o comando, e o comando diz que é para você assinalar a alternativa, que a segunda frase substitui corretamente por um pronome pessoal com a sua devida colocação a expressão em destaque na primeira. Então, eu tenho uma primeira oração, eu tenho uma expressão aqui em destaque, tá vendo? Tudo isso aqui é a expressão em destaque que ele está falando. E ele está dizendo que essa expressão em destaque vai ser substituído por um pronome pessoal lá na segunda. Observe, quando ele fala pronome pessoal, ele não falou do que tipo. Hoje nós estamos estudando na nossa aula, é pronome pessoal oblíquo átono. Mas poderia ser pronome pessoal do caso reto, que é difícil cair na prova, porque é mais fácil, né? O caso reto seria eu, tu, ele, nós, vós, eles, que aí teria a função de sujeito de modo geral. Então, nesse caso aqui, é isso que ele quer. Olha, se ele quer que eu faça isso, gente, o que eu vou fazer? Se eu já domino bem aí o estudo, eu vou olhar se tem preposição nessas destacadas aqui, tá vendo? Então, ali, ó, prejuízo não tem, o número não tem, seus preços também não, o dinheiro também não. Eu só tenho preposição aqui. Como eu só tenho preposição nessa daqui, isso se eu já domino, né, gente? Para ter as, que logo nós vamos estudar a crase, aqui é porque eu tenho uma preposição a mais o as do artigo. Então, eu já sei que aqui nessa questão, eu tenho aqui uma preposição. Olha, então se eu nem quiser perguntar o verbo, eu não preciso, porque eu já sei que isso aqui vai dar um objeto, né, indireto. Vai dar um objeto indireto. Mas, de qualquer forma, aconteceu, né, que vai acontecer a alguém. Verbo transitivo indireto. Aconteceu a alguém. Então, você já olhou, já viu. Cadê o lis? Né? Tá vendo aqui? Então, essa questão já está o quê? Errada. Ela já está errada. Não tem como ser essa resposta. Por quê? Porque já não fez a substituição correta. Então, eu poderia até dizer o que vai acontecer a elas. Poderia, as pequenas editoras. Mas eu não posso dizer las, porque las é só para objeto direto. Bom, como a gente começou aqui de trás para frente, a gente pode observar aqui, tanto faz aqui a ordem, vamos pensar o seguinte, voltando aqui na letra A, você tem uma palavra que não tem preposição. Se você já domina isso, que nós estudamos nas primeiras aulas, você já vê que isso aqui está errado, ó. Tá vendo? Olha aqui. Ele substituiu por um lis, e o lis, eu só substituo o objeto indireto. E aqui acumular, quem acumula, acumula algo. Verbo transitivo direto, logo isso aqui é objeto direto, então eu já sei que essa questão está errada porque usou
o lis. Então, acumular, aqui nesse caso daria acumulá-los, né? Acumular os prejuízos. Na letra B, eu também não tenho preposição. Se eu não tenho preposição, povo lindo, eu posso ter esse li aqui? Então, eu já eliminei, né? Então, estamos eliminando aqui o que está errado, ó. Aqui também está errado. Então, se eu tenho Saraiva e Cultura reduziram o número de lojas, aqui ia ficar reduziram no, que é o número de loja, né? Na letra C, seus preços também aqui não tem. E eu já sei que é objeto direto. Aí na hora que a gente for trocar, primeiro, que aqui se eu tenho aqui seus preços, os preços. Vamos supor que, porque aqui você pode ver que a questão fala de colocação, tá vendo? Aqui nesse caso, povo lindo, tem um erro de colocação. É claro que nós vamos estudar isso em outro momento. Mas depois de um nado e ido, que é um verbo no particípio, a gente não coloca pronome oblíquo. Esse aí duas coisas não se coloca pronome oblíquo depois de jeito nenhum. É um verbo no futuro e depois de ado e ido. Jamais vou colocar o famoso fazer uma ênclise, tá? Então aqui já tá errado. Agora vamos supor que estivesse certo. Por acaso aqui tem som nasal terminando para dar nos? Tá vendo? Então de qualquer forma estaria errado. Então aqui fica melhor dizer, já que são seus preços, seria os. Então ficar cultura não. Eu posso dizer os teria aumentado, como a cultura não teria os aumentado. Eu só não posso colocar depois. Mas isso aqui já seria uma regra de colocação pronominal. Bem importante. Principalmente a VUNESP cobra muito. Ado e ido, depois de ado e ido eu não posso colocar. Aí, povo lindo, se eu eliminei isso aqui tudo, quem que sobrou como resposta correta? Letra D. E por que está correto? Porque aqui eu tenho deveria receber o dinheiro. O dinheiro é objeto direto. Lembra, sempre eu tenho que perguntar o último verbo. Quem recebe, recebe algo. Verbo transitivo direto, tá vendo? O dinheiro, objeto direto, masculino, singular. Como meu verbo terminou em R, eu corto o R, vou cortar. Coloco acento circunflexo no E. Coloco o hífen e aí tá certinho aqui, ó. Deveria receber, lo. Então, resposta correta. Maravilha? Maravilha. Então, vamos que vamos. Na questão de número 2... A questão número 2 diz o seguinte, que a alternativa que reescreve o trecho de acordo com a norma padrão de emprego, tá vendo? E colocação. Isso quer dizer que de alguma forma tem alguma coisa de colocação pronominal, que aí, povo lindo, a gente logo vai trabalhar esse assunto, colocação pronominal, pronome relativo, tudo isso, tá bom? O foco hoje não é colocação pronominal, mas não custa nada a gente já ir falando algumas coisas. Até porque o pronome oblíquo eu coloco antes, no meio e depois. E alguns casos são proibidos. Então, esse emprego é a mesma coisa. Eu vou perguntar o verbo e vou ver aí do que se trata. Aqui nessa questão, como não tem nada grifado, eu tenho aqui dois verbos, tá vendo? Ordenou e tem fosse, fuzilado. Tá vendo? Fuzilado. Então, aqui, ó. Ado e ido. Aí, a questão reescreveu. A prova reescreveu a questão e colocou, ó, o juiz não ordenou. Então, é muito importante, se tiver dois verbos, não tiver ninguém grifado, olha o que se repete de cima e embaixo, tá vendo? Tá igualzinho, ó. O juiz, então, ordenou que, isso aqui ficou igualzinho, até aqui, o que veio igualzinho para todo mundo. Então, não tem nada a ver com essa primeira parte. Então, isso quer dizer que tem a ver com a segunda. Como ele pegou aqui fuzilado e transformou aqui, ó, então, o juiz ordenou que lhe fuzilasse. O que eu tenho que fazer? Eu vou perguntar. Quem fuzila? Fuzila algo. Fuzila alguém. Fuzila alguma coisa. Então, eu já sei que esse verbo é um verbo transitivo direto. O que eu descubro agora nesse momento? Que se esse verbo é transitivo direto, onde apareceu o lhe já está errado. Concorda comigo? Já que lhe é só para objeto indireto. Então, aqui já está errado aqui, já está errado aqui. E outra coisa, ele, povo lindo, só serve como sujeito. Para virar objeto, tem que ter preposição. E aqui, se tivesse preposição, estaria errado também, porque o meu objeto é direto. Então, eu eliminei, não me interessa. Aí, das duas que sobraram, veja bem. Aqui, você tem este que. Esse que aqui, povo lindo,
Ele é uma palavra que atrai. Qualquer que você encontrar, é o famoso fator de próclise. É uma palavra atrativa. Se é uma palavra atrativa, obrigatoriamente esse pronome oblíquo tem que vir para cá. Só sobraram duas, tá vendo? Então eu até já encontrei a resposta. Mas além disso, vamos supor que se fizesse a substituição aqui, tá vendo? Aqui não termina em M, daria no. Mas como eu tenho aqui o fator de próclise, obrigatoriamente tem que vir para cá. E aí, eu já sei que a letra E é a minha resposta correta. Tá vendo, Paulinho? É possível fazer por eliminação, fica muito prático e rápido, já que na prova você tem interpretação de texto que geralmente, né, questão mais longa, uma questão longa, texto longo, aí às vezes você tem redação. Então, por isso que essa resposta ficou correta e assim ficou. Quem fuzila, fuzila algo, verbo transitivo direto, verbo transitivo direto. Esse ó aqui é ela, no caso aqui, tá vendo? Ele, então isso aqui é o objeto direto. Como a prova falou de colocação, tá vendo aqui? Este que, a gente vai chamar isso aqui por enquanto, depois a gente vai estudar, de fator, tá vendo? De próclise, não é xingamento não, povo lindo, esse FP não. Fator de próclise. Então, no futuro próximo, a gente vai estudar o pronome relativo e vamos estudar também a colocação pronominal. Então, vamos aprender as palavras atrativas, ok? Então, vamos que vamos. Maravilha? Se tiver alguma dúvida, escreve lá nos comentários. Questão de número 2. Aqui na questão de número 2, a gente tem aqui, cada frase é uma frase, considerando-se as regras de regência verbal. Olha só, você fala, meu Deus, prof, mas regência? Como assim? Povo lindo, regência verbal não é o tipo de verbo. A partir do tipo de verbo, você não vai descobrir se ele é direto, indireto, essas coisas todas? Sim, então não interessa se ele está falando que é regência. Porque quando a gente fala de regência, e futuramente a gente vai estudar, aquela regência é pela regência, que é simplesmente saber se a preposição está certa ou está errada. Mas quando a gente fala regência verbal, é tipo de verbo normal. Só que dentro dessa regência verbal, ela quer saber se está empregada em conformidade padrão, né, se está correto. E o que ela fez? Ela já pegou o verbo, substituiu os objetos por pronomes oblíquos. Tá vendo? Ai, prof, como é que você sabe disso? Olha aqui, povo lindo. Ó, o entregasse. Então tá destacado o verbo, tá destacado o o. Diante de um verbo, se tiver um o, só pode ser o quê? Só pode ser pronome oblíquo. Né? Porque artigo não pode ser. Um verbo não tem artigo diante de verbo. Daí, povo lindo, aí você tem aqui, ó. Numa questão dessa, talvez você já consiga ler, vai direto ao ponto, ó. Quem entrega algo a alguém. Mas eu posso pensar aqui, ó, o rapaz esperava que o carteiro ou entregasse uma carta da amada, né? Uma carta da amada. Então, observe. Esse o aqui, então, toda a segunda, o rapaz esperava que o carteiro, quer dizer, o carteiro entregasse a ele. Então, se quem entrega algo a alguém, eu já sei que isso é um verbo transitivo, direto e indireto. Tá vendo? Direto e indireto. Uma carta da amada não tem preposição. Se não tem preposição, é o objeto direto. Ô, povo lindo, então me diz, o que está faltando nessa questão? Não está faltando objeto indireto? Aí me responde. Tem objeto indireto o, ó? Não. Então, aqui vai ser lhe. Lhe, né? Entregasse. Então, tá aí substituído de forma errada. Letra B de bola. Hoje, com a internet, as pessoas recebem instantaneamente as mensagens que as enviam. A mesma coisa, ó. Aqui é uma questão mais interessante, porque aqui você tem um que é um pronome relativo, que a gente vai estudar depois, que está retomando as mensagens. As mensagens estão aqui atrás, ó, as mensagens. Então, quando eu digo as enviam, então as pessoas recebem instantaneamente mensagem que as enviam. Então, quem envia algo a alguém. Verbo transitivo direto. Eu até falei para vocês na aula passada, quando eu estava explicando quando o verbo é transitivo direto e indireto, falei para vocês que a prova gosta
quando ele é direto e indireto, fazer exatamente isso aqui. Já que ele tem dois complementos, a prova escreve o complemento e substitui igual. Então, quando eu tenho as mensagens não é o algo enviado, Paulinho? Então, nesse caso, esse aqui está retomando mensagens. Então, esse aqui tem função de objeto direto. Esse objeto direto aqui que está retomando mensagens, tá vendo? Ele não envia, não são as mensagens, só que ele envia as mensagens a alguém. A alguém não é objeto indireto? Tem preposição a alguém. Então, se isso aqui é objeto indireto, no lugar do as tem que ser lhes, né? Lhes enviam. Então, as pessoas enviam, né? Então, as pessoas recebem instantaneamente as mensagens que lhes enviam. E aí, o erro era esse aqui. Então, vamos para a letra B de bola. C. Agora eu tenho, ó. O amado escrevia cartas à sua amada semanalmente, mas ela já não as lia com afeto. Então, eu já tenho aqui, lia. Quem lê algo. Lê alguma coisa. Nesse contexto, Paulino, o que é que ela lê? Ela lê as cartas. Então, se o verbo é verbo transitivo direto, né? Com afeto aqui, Paulino, é o modo como ela lê. Tem nada a ver, tá? Então, esse as aqui está se referindo às cartas, que é o objeto direto. Então, isso quer dizer que essa questão aqui está correta. Ah, Paulinho, ficou muito feio isso aqui, hein? Que isso? O prof não tinha errado nada hoje ainda. Vamos pegar a borrachinha, porque isso ficou muito feio, olha. Que aí depois a pessoa chega aqui rapidamente, não presta atenção, vai, né? Então, aqui é um objeto, né? Pontinho. Objeto direto. Olha. Objeto direto. Então, essa resposta está correta. A letra C é uma resposta correta, é o nosso gabarito. O que está errado na letra D? A mesma coisa. Quem pergunta algo, alguém. Verbo transitivo, direto e indireto. E aí, agora vocês estão vendo. Quando a prof fala que não gosta de mimimi, olha que nós aprendemos, estudamos tanto esse assunto nas últimas aulas. E olha o que acontece nessa aula. Prof, mudou o assunto. Ah, mudou, tá. E aí, o que eu continuo usando? Os 5 tipos de verbo. Eu preciso saber. Tá vendo? A gente continua perguntando. Então, se o autor dirigiu-se ao leitor e perguntou se aquele maior... Então, o que perguntou? Isso aqui tudo, povo lindo, até lá na frente, é objeto direto, que é o que foi perguntado. Qual foi o algo perguntado? Se aquele amor resistiria ao tempo e ao distanciamento. Então, isso aqui tudo é objeto direto. Ó, se o objeto direto tá faltando o quê? O indireto. Então, esse o aqui tá errado. Então, no lugar desse o, vai ser lhe. Muito bem? Muito bem. Na letra E, os amantes correspondiam-se regularmente, mas as cartas não os diziam o que queria. Então, a mesma coisa, quem diz algo, diz alguma coisa, alguém. Verbo transitivo, direto e indireto. Qual foi o algo dito, povo lindo? O que estavam sentindo. Objeto direto, certo. E disse a alguém. Tá vendo aqui onde está outro erro? Então, esse os aqui é objeto direto, então eu já sei que tá errado. No lugar dele tem que ser lhes, dizia, ok? Então, essa questão de número 3 é uma questão muito importante, é uma questão que ajuda muito a gente ter uma boa noção, porque ela já está substituída, a prova escreveu objeto direto e deixou substituído o mesmo objeto direto. Então, não dá. Se eu escrever um, eu substituo o outro. Se eu substituir o outro, eu escrevo um. E assim, sucessivamente. Então, fique bem atento aí. Pode ver que foi uma questão da FCC, aí com suas particularidades. Então, vamos que vamos. Questão de número 4. A nossa questão de número 4, ela já traz destacado na própria enunciado as palavrinhas, tá vendo? Amigos, aqui eu tenho amigos, aqui eu tenho amigos, aqui eu tenho os amigos. E aí ele diz, na alternativa que substitui por pronomes, então já sei que é substituição também por pronomes,
correta, respectivamente, as expressões destacadas na passagem. E aí ele quer que a gente veja isso aqui, ó. Primeiro que você vai olhar, olhou aqui, ó, nas alternativas, tá vendo? Tá tudo com o pronome oblíquo, átono, que poderia ser também pronome relativo, mas é oblíquo, tá vendo? Lo, lá, les. Você vai fazer o seguinte, não perca tempo. Se você já dominar verbo, preposição, você já pode ir direto, ganhando tempo aqui, ó. Porque quando eu tenho amigos, povo lindo, amigos é uma palavra masculina e plural. Se eu tivesse um artigo diante de amigos, seria o quê? Os amigos. Se eu tenho só um A diante de uma palavra masculina e plural, esse A só pode ser o quê? Preposição. Então me diz, qual é o nome do complemento que tem a preposição? Então isso aqui só pode ser o quê? Objeto indireto. Então olha só, eu nem procurei o verbo, não é? Mas, ó, podia dar. Quem dá algo a alguém. Então, esse endereço é objeto direto, amigos é objeto direto. Povo lindo, você vai direto na questão preliminar. Por quê? Porque se é objeto indireto, agora tem que ter lhes. Então, você já elimina a letra C porque não tem. Você já elimina a letra E porque não tem. Então, dessas três aqui alternativas, tudo pode ser. Porque amigos é plural e tem que ter o lhes. Aí você vem pro segundo. Receber. Quem recebe, recebe algo. Verbo transitivo direto. Então, você já sabe aqui, ó. Amigos, objeto direto. Mesmo não perguntar, você tá vendo que não tem nada aqui? Se não tem nada, isso aqui só pode ser objeto direto. E se é objeto direto, agora não pode ter lhes. Aí, agora, olha onde eu já encontro a resposta. Olha aí. Tá vendo? Então, já encontrei a resposta. Porque tem lhes aqui. Automaticamente já sei que a resposta é a letra A. Ah, é porque você chegou rápido, porque nós eliminamos. Se é objeto direto, não poderia ter lhes, eliminei. E aí encontrei a resposta, porque os amigos é objeto direto, mas o verbo terminou em R. Cortamos o R. Colocamos acento circunflexo no E. Olha aí, fazê-lo. Lembrando que tem que ter sempre esse hífen aqui, tá vendo, Paulinho? Então, aqui objeto direto. Então, aí, questão rapidinho que fizemos por eliminação. Letra A é a resposta correta. Lembrando, sempre que vocês tiverem dúvida, pode ir lá, deixa escrito nos comentários que a prof responde tudo. Questão de número 5. A questão de número 5, ela diz o seguinte, considerando emprego e colocação. Então, tem as duas coisas. Aí eu tenho que ver em conformidade com a norma padrão, as frases em destaque podem ser reescritas assim, ó. Reescritas. Então, seção escrita. Então, eu tenho aqui, ó, essa e essa que é que está em destaque. Aí, eu vou lá e vejo, ó. Não sei, aqui fica tudo igual, né? Nunca. Então, já sei que é meu segundo verbo que ela vai substituir. Nunca provei. Então, você vai ver o seguinte, que quem prova algo, prova alguma coisa. Então, isso aqui eu já sei que isso aqui é um verbo transitivo direto, né? Prova algo, prova alguma coisa. Primeiro, como tá aqui, é objeto direto. Se é objeto direto, povo lindo, eu já elimino esse, ele é sujeito, elimino esse e elimino esse. Você concorda comigo? Já que eu tenho verbo transitivo direto, quem prova algo, né? Não pode ser. Aí, o que acontece? Como a prova diz que tem colocação, se você já tá sabendo sobre colocação, a palavra não, nunca, palavra negativa. E toda palavra negativa atrai o pronome oblíquo, né? Aí para antes do verbo. Então, se eu tenho nunca aqui, é famoso fator de próclise, o famoso FP, fator de próclise. Se é fator de próclise, esse O teria que vir para cá. Olha, então como só sobrou? Só tinha sobrado essas duas, então a resposta correta, letra E. E aí ficou, nunca o provei. Tá vendo aqui perfeitinho? Então, eu já sei que o nunca foi F. F de fator, de próclise, que seria a questão da colocação. Aqui, objeto direto, né? Nunca provei o Guaraná. E aqui, verbo transitivo direto. Ok? Então, resposta correta aqui. Quer dizer, a gente encontrou a resposta analisando só a primeira parte, tá vendo? E na segunda parte, a mesma coisa, ó. Se você tem aqui, ó, quem foi que o desenganador? Quem desengana ou desengana, né?
desenganou. Algo, alguma coisa, alguém? É a mesma coisa. Você já tinha eliminado esse, a ele, lhe, né? Você. Até poderia ser, desenganou você, mas esse aqui tá certinho, ó. Tá vendo? Fator de próclise é o quê? Desenganou. Perfeito. Maravilha? Maravilha. Então a resposta certa, a letra I. Vamos para a questão 5, que o tempo hoje, 6. Na questão de número 6, povo lindo, aqui é a mesma coisa. Você já vai ver que o verbo continuou e tem aqui, ó. Se eu tenho outro trabalho, eu já sei que isso é um objeto direto. Se é objeto direto, a gente já elimina o quê? A porque tem lhe, a C porque tem lhe. Aí, automaticamente, sobraram aqui essas 3, e aí você vai para o próximo. E o próximo, abandonar o trabalho. Que é abandonar, então eu já sei que é objeto direto, não tem preposição. Então, do que sobrou, eu elimino já esse, porque tem o li, né? E eu elimino também a letra E, porque tem li. Moral da história, resposta, letra D de dado. Fizemos agora por eliminação de novo e rapidinho respondemos a questão. Então, a letra D, né? O V, que é V em o trabalho, abandonar, que terminou em R, tá vendo? E substituir. Aqui, povo lindo, no caso, como terminou em I e é um hiato, tá vendo? Aí a gente coloca acento. Muito bem? Então tá aí a resposta correta. Vamos ver se dá tempo de fazer a 7. Vamos, que é a última. Aí, povo lindo, essa última aqui é essa informação. Tá vendo também que é objeto direto? Uma coluna. Aí é o seguinte, nesse caso aqui você vai fazer a mesma coisa. Se é tudo objeto direto, ó, você já elimina a letra A, porque tem li. Tá vendo que tem que ser tudo direto. Aí você elimina a C porque tem li, a D porque tem li e a E porque tem li. Se tem tudo objeto direto, tá vendo aqui? Se é objeto direto, onde tiver o li você já elimina. Olha aqui, objeto direto. Então, se tudo é objeto direto, você já elimina onde tiver o li. Então, eliminei aqui, o que é que sobrou? Letra B de bola, tá vendo? As últimas eu fiz um pouco mais correndo. Fiz por eliminação para dar tempo a gente aí, meia hora, conseguir fazer todas as questões, mas as primeiras eu fui no detalhe e aqui eu já mostrei você por eliminação. Se é objeto direto, não pode ter li, correto? Então, já sei, letra B. Maravilha? Maravilha, povo lindo. Então, eu agradeço a todos vocês, né? Obrigada a todos. E não se esqueça de se inscrever mais uma vez, dar o seu like, seu joinha, se eu gostei. Compartilhar para seus amigos, porque esse é um assunto que cai em tudo quanto é prova, né? E deixar seus comentários. Lembrando que é um assunto que cai em todas as provas, nós vamos ter mais. Agora, a próxima aula, eu vou colocar as particularidades desse assunto, por exemplo, quando que um li tem função, outras funções, e mais exercícios, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Beijo!